Nada no terraplanista não faz sentido. Essa rede tá lotada de gente assim, e você vai ver que nenhum deles vai querer ver esse vídeo. Vem. Você acha que é fácil assim, rapaz? Quem você pensa que é? Chris Bumstead? C-Bum? Eu acho que não. Primeiro de tudo, que porra de mapa é esse? É o mapa que é usado no símbolo da ONU, da OMS, da Organização de Aviação Civil Internacional, da Organização Meteorológica Mundial, da Organização Marítima Internacional, da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. Era o mapa oficial da Marinha dos Estados Unidos em 1920 e é um mapa do mundo do século XVI, mais precisamente 1581. E esse mapa era baseado em descobertas reais, tanto é que não tem Oceânia nesse mapa, pois a mesma só foi descoberta anos depois. Terra seria assim. Cadê a escala do bagulho? Aqui, Aparentemente o mundo é assim, tem um sol e uma lua dentro de um domo, e essa porra dessa luz desse sol não faz sentido nenhum. Magicamente a luz viaja curtas distâncias aqui, e longas distâncias aqui, não faz sentido. Porra, ela para de funcionar do nada. faz sentido sim. Você não saber como algo funciona é diferente de não fazer sentido. Vou dar um conselho para você. Antes de querer falar sobre um assunto, estude ele, entenda ele e só depois apresente objeções e tente refutar. O Sol é um ponto focal no domo. O padrão da sua iluminação vai depender de latitude na qual o zênite do Sol se encontra. Por isso que a luz é dispersada dessa forma, e se você soubesse do assunto, saberia disso. Ataque o modelo, não os espantalhos que você criou. Quantidade de dia e noite não faz sentido nenhum. Faz total sentido sim. Sabe o que não faz sentido? O dia 8 de julho, também conhecido como o dia que a Terra não pode ser um globo, é totalmente impossível você conseguir replicar a iluminação solar do dia 8 de julho às 11 horas e 15 minutos UTC no globo de forma coerente. Se o zênite do Sol está entre a Líbia e o Níger, como é possível você ter Sol em todo o continente americano, toda a África, Europa, mais de 95% da Ásia e um pouco da Antártica ao mesmo tempo no globo? Na Terra plana faz totalmente sentido. Estações do ano não fazem sentido. Beleza, a hora do sol no inverno, no norte, né? Seria essa azul aqui, então no nosso verão. Beleza, o sol tá aqui em cima. Existe aquela linha mágica que deixa metade dia e metade noite. Como é que o sol não se põe por meses na Antártica? Se tá em volta do globo todo. Cadê as provas empíricas levando o método científico em consideração para fazer uma afirmação dessas de que o Sol não se põe por meses na Antártica? Esse não sabe a diferença entre ter luz solar e ter Sol. Eu já refutei essa falácia de Sol da meia-noite na Antártica nesse vídeo, não irei me alongar. Como isso acaba com o modelo dos caras? A explicação deles é dizer que a Antártica é a porra de uma conspiração. Não tô zoando. Você não está zoando, só está sendo mentiroso, apenas. Ninguém tem permissão para fazer pesquisas independentes na Antártica. Você só pode ir lá para turismo e seguir o cronograma ou pedir autorização para fazer pesquisas científicas independentes que eles sempre negam. Você só é bem desinformado ao ponto de não saber que a Antártica é uma região restrita. Não é conspiração, é ignorância sua. Alguém cria um outro tipo de modelo que vai... Não, ninguém cria outro tipo de modelo. Quem faz isso são vocês, entusiastas de ficção científica. Geólogos dizem que a Terra é um geóide. Astrônomos dizem que a Terra é uma esfera achatada nos polos. O Neil deGrasse Tyson diz que a Terra é mais ou menos em formato de pera, enquanto a NASA nos mostra uma Terra perfeitamente esférica. explicar isso e não vai explicar outra coisa, como por exemplo o eclipse lunar. Não, como por exemplo a estrela Polaris. O modelo da bola diz que as estações do ano são causadas pela inclinação do eixo de rotação da Terra, mas ao mesmo tempo diz que Polaris permanece fixa no céu porque ela está alinhada com esse eixo. Só que o eixo de rotação aponta para lugares diferentes ao longo de um ano, modelo contraditório. Modelo que vai explicar isso e não vai explicar outra coisa, como por exemplo o eclipse lunar. Eu sabia que ele ia falar sobre eclipse lunar, fenômeno esse que não faz sentido no globo. Qual é a prova empírica que respeita todas as etapas do método científico que prove que a sombra que vemos na Lua é da Terra? Não existe. Vocês dizem que é e ponto final. 2. A sombra no eclipse lunar não condiz com o modelo do globo. Nesse eclipse lunar a sombra deveria surgir de baixo para cima e não de cima para baixo. Basicamente é isso aqui que vocês estão vendo. Uma autêntica piada, né? O maior pesadelo dos caras é ver a Lua quando tá dia. Eles acham que é, sei lá, falha na matriz. Esse aí tem prazer em falar do que não sabe. Com certeza ele foi no YouTube e assistiu os 3 primeiros vídeos e quer refutar alguma coisa. A Lua pode ser vista de dia pelo simples fato dela ter uma velocidade diferente da do Sol. Falha na Matrix é Polaris permanecer fixa com toda essa cirandinha acontecendo. Falha na Matrix é ver objetos em distâncias que já deveriam estar abaixo da mitológica curvatura. Falha na Matrix é ver o horizonte perfeitamente plano a mais de 30 km de altura.
Sabe outro pesadelo que a terraplanista tem que lidar e fazer um malabarismo do caralho pra tentar explicar? A porra de um pôr do sol. Como é que esse bicho aqui desce? Ele não tá dentro do domo? Ele não tem que ir pro outro lado da Terra iluminar metade da Terra apenas? Como é que isso faz sentido? Aqui ele se mostrou ignorante novamente. Faz total sentido quando você entende geometria básica. Existe algo chamado perspectiva linear. Quando um objeto se afasta, o ângulo da observação diminui, aparentando uma descida. Existem inúmeros experimentos disso. Uma forma fácil de testemunhar isso é olhando para postes de luz numa rua longa. Todos os postes têm o mesmo tamanho, mas parece que quanto mais se afastam, vão descendo. O mesmo acontece com o Sol. Argumento fraquinho. Como eles são os papagaios, vão comentar aqui. Me mostre que a Terra é uma bola giratória com água grudada nele. Exatamente. Mostra uma prova empírica de que é possível a superfície da água acompanhar a convexidade de uma superfície convexa. Mostra aí. Existe algo chamado método científico. E se você prestar atenção, verá que existe uma etapa chamada experimento. Você não pode afirmar que tal fenômeno na natureza existe e é fato científico sem mostrar um experimento. Mostra aí a superfície da água acompanhando a convexidade da bola e para de chorar. A Terra é grande, ela é massiva, ela gera um efeito gravitacional. É claramente impossível você provar que a água grude em uma bola girando porque você está fazendo a porra do experimento aqui dentro da Terra. Pô Pedrão, por que você não falou isso mais cedo? Ia me poupar bastante trabalho. Você acabou de assumir que o globo é pseudocientífico. Você acabou de assumir que não dá para provar que a superfície da água pode se adaptar à convexidade de uma esfera. Se não dá para provar isso, então a Terra não pode ser um globo com oceanos convexos. E nem adianta falar de ISS, pois isso não é prova científica de nada. Nunca vi no método científico uma etapa chamada videozinho da ISS prova fatos científicos. A coisa complexa é que a água aparentemente não faz curva. Que não é o que ela tá fazendo aqui, né? Claramente. Você não meteu essa, né, cara? Diferentes de vocês entusiastas de ficção científica, nós terraplanistas entendemos bem sobre o comportamento da água. Ela é um fluido, se adapta à forma do recipiente, porém sua superfície sempre procura o plano horizontal. E essa imagem aí que você mostrou, por favor, né, cara? Você não sabe o que é tensão superficial? A Terra é uma bola com água grudada na superfície ou é uma bola totalmente de água devido à tensão superficial? Quer fazer malabarismo mental, faça bem. Pra só olhar pra água, mano. Juro. Tá bom então. Também interessante. Você sai dizendo por aí que a gravidade é apenas uma teoria, só mostra como burro você é e não sabe que caralho é uma teoria. Quando falamos que a gravidade é só uma teoria, não estamos nos referindo à definição de teoria usada na ciência, mas sim no significado comum da palavra, algo que não existe na prática, que só existe no campo teórico, no papel, etc. De experimentos pra provar esse tipo de coisa. A gente deriva as leis de Newton e chega nas mesmas conclusões que ele. E vai usar um pêndulo pra calcular a aceleração da gravidade. Vocês não fazem experimentos que provam a gravidade. Vocês fazem experimentos relacionados à queda dos corpos e atribuem a causa à gravidade. É totalmente diferente. Resumo do vídeo. Um globe que ficou muito ansioso quando viu vídeos sobre a Terra plana e se apercebeu que sua visão de mundo é uma mentira. Ao invés de ir buscar a verdade, ele tenta se esforçar para acreditar na bola e fez esse vídeo aí patético. Eu realmente esperava mais dele, afinal de contas ele é o ídolo de todos globe da plataforma, o final boss da Globolândia. Esperava argumentos melhores. Ele deve estar pensando que tá lidando com Carol Capel e companhia. Segue plana.